Livro Quem tem ouvidos, ouça. A Igreja em Filadélfia, parte 1, Pedro Dung, capítulo 2. Tema desta semana, a raiz dos problemas na Igreja em Éfeso. Meta de hoje, leitura das páginas 29 a 32. Crer no enviado de Deus. Em todo o Evangelho de João, vemos a dificuldade do povo, primeiramente os judeus, em crer que Deus, por amor à humanidade, enviou seu próprio Filho unigênito à terra. Este veio em obediência estrita ao Pai para poder alcançar o homem e dar-lhe vida. Mas qual seria a maneira de os homens receberem a vida de Deus? Está claro para nós que é pela palavra. Não seria abraçando Jesus fisicamente que iriam receber vida, mas sim recebendo sua palavra. Para recebê-la, precisamos crer. Quem crer tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João 5,24. Então, a questão é crer na palavra de Deus, que era anunciada por Jesus enquanto estava na terra. Ele mesmo é a palavra, o verbo enviado por Deus para trazer a vida, mas infelizmente o povo judeu não creu nele. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17 ao 18. Paulo era o enviado de Deus em sua época e, como tal, não tinha o direito de usar sua própria palavra, muito menos usar sua sabedoria ou técnicas de eloquência e retórica. Não, todos procuramos ser fiéis apenas ao que o Senhor quer falar, pois a palavra é o poder de Deus. Os homens sábios não creram e os judeus que julgavam muito entendidos também não conseguiram crer no enviado de Deus, pois o que Jesus pregava era loucura para eles. Mas nós cremos pela loucura da pregação. Ao pregar o Evangelho, vamos crer e confiar na palavra, que é o poder e a sabedoria de Deus para realizar sua obra. Da mesma forma, Moisés foi escolhido e enviado por Deus como canal para falar ao povo de Israel. No entanto, até mesmo seus irmãos questionaram essa escolha. Números capítulo 12, versículo do 1 ao 8. Deus, porém, confirmou que, apesar de haver outros profetas no meio do povo, a Moisés foi confiada a responsabilidade de gerenciar toda a casa de Deus, ou seja, aos demais cabia auxiliá-lo nesse encargo. Portanto, há sim muitos profetas, mas apenas um recebe o falar direto de Deus. Os demais devem profetizar ao povo sobre o falar de Deus que vem por meio desse profeta. Miriam e Arão achavam que conheciam Moisés e que, por ter defeitos, ele não poderia ser o escolhido de Deus. Quando conseguimos passar por esse obstáculo e deixamos de ter problema com o homem que é carnal de Deus, recebemos toda a bênção, a vida eterna e passamos a efetuar a edificação da igreja. Por isso, durante tanto tempo, Satanás cegou os olhos dos filhos de Deus. São 20 séculos de uma degradação na igreja que a levou ao fundo do poço. Por isso, não podemos permitir que Satanás nos faça cair de novo nessa degradação. Creio que o Senhor está vencendo essa dificuldade entre nós, pois nos tem abençoado muito. Estamos restaurando o operar da palavra profética. Graças a Deus, já estamos colhendo os benefícios dessa operação em nosso meio. Coisas sobrenaturais estão acontecendo fora da lógica humana. Deus entrega a palavra profética à igreja. Retomando o livro de Apocalipse, lemos: achei espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltado vi 7 candeeiros de ouro e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Apocalipse capítulo 1, versículos do 10 ao 13. Nosso Senhor Jesus é o sumo sacerdote que anda no meio das igrejas e cuida delas. Essas cartas foram escritas às 7 igrejas que se encontravam na Ásia. Cada uma delas aqui é chamada pelo nome da cidade onde estava. Em outras palavras, para Deus há uma única igreja. Essa igreja universal compõe-se de todos os que em todos os lugares creram em Jesus e foram regenerados pelo Espírito, tanto no passado como os que creram no futuro.
O corpo de Cristo é a Igreja Universal, e não apenas uma igreja local, mas em Apocalipse vemos que Deus também reconhece que é uma igreja em cada cidade. Apesar de hoje haver muitas divisões e denominações, aos olhos de Deus há uma só igreja em Éfeso, em Esmirna, em Pérgamo, em Tiatira, em Sardes, em Filadélfia, em Laodiceia e assim por diante. Graças a Deus, essa visão chegou até nós e hoje praticamos. Quando adotamos o nome da cidade para nos referir à igreja ali presente, tomamos uma base não divisiva, pois reconhecemos que todos os cristãos que moram nessa cidade fazem parte da igreja. Dessa forma, se Deus deseja enviar uma carta à igreja na cidade de São Paulo, por exemplo, Ele tem de entregá-la àqueles que representam toda a igreja na cidade. Por estarmos na base da unidade, somos aptos a receber essa carta. Esse é o princípio segundo o qual Deus entrega a palavra profética, sua palavra que tem chegado a nós nos dias de hoje.